Olá, eu sou Gustavo Alves. Eu sou André Alves e está no ar mais uma edição do programa Jornalistas em Pauta. É um prazer tê-los conosco, queridos telespectadores. No programa de hoje, teremos a presença de um dos grandes nomes do jornalismo piauiense. Vocês sabiam que a nossa capital tem quase 900 mil moradores? A gente vai mostrar os bastidores de um dos espetáculos de arte mais bonitos do Brasil. A gente está navegando pelo Delta do Parnaíba, o único delta em mar aberto das Américas. A gente está preparando um programa divertido e cheio de informação para você. O programa Jornalistas em Pauta é uma realização do curso de Comunicação Social que está no ar. Jornalismo, uma profissão que cultiva informações e semeia notícias. Os profissionais estão sempre à frente de câmeras, rádios, televisores, aparelhos celulares, computadores e em cenários que constroem narrativas. No programa Jornalistas em Pauta, os papéis de entrevistador e entrevistado se invertem. E hoje contamos com a presença do jornalista Renan Nunes. Seja bem-vindo, Renan. Eu que agradeço, André, o convite. Gustavo, obrigado também. E obrigado pelas deferências elogiosas aí na introdução. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. E antes da gente começar esta sessão de perguntas, mas basicamente uma conversa, vamos ver um pouco da biografia do nosso entrevistado. Há 22 anos atuando no jornalismo, Renan Nunes é um dos nomes mais atuantes da TV piauiense. Formado pela Universidade Estadual do Piauí, Renan é uma referência para os estudantes tanto do curso de jornalismo, como também de relações públicas nos quais ele é formado. Sua atuação na Rede Clube trouxe notoriedade para sua imagem profissional, já que tem importantes participações nos telejornais de alcance nacional da Rede Globo, a qual a TV Clube é afiliada. Renan, gostaríamos de saber quando você sentiu que havia vocação para o jornalismo. Eu acho que desde criança, sabe? Eu sempre fui um menino muito apresentado, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, né? Eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de falar, eu sempre fui impressionado com câmera. Eu queria saber o que é que acontecia, bastidor, como é que funcionava a televisão. E eu me lembro que, eu acho que lá pelo início da minha adolescência, quando eu fui tomando mais conhecimento das coisas e tudo mais, acho que por volta dos 11, 12 anos, uma vez alguém me perguntou, acho que um tio meu me perguntou o que é que eu queria ser quando eu crescesse. E eu já sabia o que era a profissão de jornalista. Aí eu falei, eu quero ser jornalista. E eu gostava muito de assistir jornal. Agora, tu imagina um moleque com 11, 12 anos de idade, podendo estar jogando bola na rua, fazendo qualquer outra coisa, sentava meio-dia na frente da TV para ver jornal, porque admirava jornalista, porque gostava de saber o que estava acontecendo na cidade, no Brasil, no mundo. Parece um clichêzão, mas eu acho que juntou muito da minha inclinação natural em gostar de falar, escrever, me comunicar, enfim, e mirar na televisão, que é essa caixa mágica, desculpa o clichê mais uma vez, que acontece de tudo e te encanta, assim. Eu não sei, eu acho que eu não consigo precisar uma idade cravada ali quando eu despertei para a comunicação ou quando isso começou a se manifestar. Mas sei lá, desde pequeno, acho que eu sou jornalista desde criancinha. Mas eu, na minha maluquice, eu já pensei em ser outras coisas. Eu brincava dizendo que eu ia ser astronauta, ia descobrir dinossauros, sei lá. Mas quem me amarrou foi a comunicação, mais especificamente a televisão. Você lembra do dia em que você foi aprovado no vestibular? Como foi a trajetória acadêmica no curso de comunicação social? Assim, eu sou um profissional do batente. O que é do batente? Que começa no batente. Começa sem uma formação acadêmica, né? Na minha cidade tinha uma emissora de televisão, que inclusive faz parte do grupo a qual eu trabalho hoje. E eu aprendi ali, no batente, o que era notícia, o que era reportagem, o que era engrenagem de televisão, o que era uma câmera. Eu sou do tempo do Matic, para vocês terem ideia, do Super VHS. São formatos de gravação de vídeo, ó, sei lá, de 30, 40 anos atrás. E aquilo foi me capturando, me prendendo, e a curiosidade foi me levando, né? Eu sei que o tempo foi passando e quando eu dei por mim lá para os meus 18 anos, eu já estava dentro de uma sala de um departamento de jornalismo, com o microfone na mão, indo para a rua com uma câmera,
fazendo parte de uma equipe de reportagem. Na verdade, eu comecei a estagiar em televisão, eu tinha 16, mas eu peguei de fato no microfone para fazer minha primeira reportagem em televisão aos 18, lá em Floriano. E trabalhei também numa cidade vizinha e fui na raça até quando eu completei ali os meus 19 e eu tentei o vestibular para cá 2 vezes, para Teresina não passei, mas passei para a cidade de Picos. Eu lembro que era uma sexta-feira, início de fim de semana, fim de expediente, 11 da manhã, eu lá na sala do jornalismo, o meu então chefe de reportagem, que é um grande amigo meu, o Nilson, pegou o resultado e eu saí da sala porque eu não queria ver. Quando eu estava indo embora, estava subindo na minha moto, na minha bis, e ele olhou para mim e disse: "Ei, peraí, eu perdi um repórter, mas eu ganhei um jornalista." Ele disse exatamente essa frase, eu disse: "O quê?" Ele disse: "Você passou." Eu disse: "Caramba!" Aí fui para casa não, eu fui para um bar com ele, ele levou para o bar. Para casa eu fui de tarde, sei lá, no fim da tarde. Sim, você começou bem jovem e aí se viu tendo que estudar e trabalhar. Isso foi uma dificuldade para você? Estudar e trabalhar para mim nunca foi um problema. Eu tinha uma convicção e uma consciência muito grande, Andréia, de que eu queria ser um jornalista diplomado. Eu fiquei 2 anos de alguma coisa, acho quase 3, no batente, trabalhando sem uma formação adequada, porque na minha cidade não tinha, porque eu escolhi começar muito cedo, né? Eu poderia ter seguido para outros caminhos, tanto que eu fazia um outro curso superior, mas a minha paixão era o jornalismo de televisão. Então, eu estudei para aquilo, para poder ser aprovado. Tinha uma jornada de trabalho complicada, às vezes eu saía do meu turno de trabalho direto para o meu cursinho para poder estudar, para não perder a aula, até ser aprovado para comunicação. Então, nunca tive nenhum problema em trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu acho até louvável e corajoso quem até hoje se digna a ter esse tipo de expediente para conquistar, principalmente um diploma para ter acesso à educação. Para entender como funciona a rotina do nosso entrevistado, nossa equipe foi até os bastidores da TV acompanhá-lo. Renan, a vida de jornalista realmente não é fácil. Não é? É que nem diz a Cristina Lobo, de tédio a gente não morre não. Agora vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com o nosso entrevistado Renan Nunes. O programa Jornalistas em Pauta volta já. Sim, você pode doar alegria. Você tem o poder de doar solidariedade, esperança e novas oportunidades para milhares de pessoas. Muitas vezes o transplante é a única chance de sobrevivência ou de ter uma existência mais feliz. Sim, você pode mais. Seja doador de vida. Doe órgãos. Central de Transplantes. Secretaria da Saúde. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Estamos de volta com os seus Jornalistas em Pauta, aqui na nossa presença, o jornalista Renan Nunes. Renan, continuando a nossa conversa, o jornalismo e as relações públicas, que você também é formado, como tem transformado a sua vida? Pois é, eu sou graduado em comunicação social, habilitado para desempenhar a função de jornalista e também de relações públicas. Ao longo dessa minha vida, já depois de formado, eu desempenhei 100% o tempo todo função de jornalista, afinal atuo como repórter, como apresentador lá na Rede Clube. Ainda não exerci a parte de relações públicas, espero, né? Porque é uma carreira que eu decidi fazer na universidade e eu espero que em algum momento ainda, tenho muita coisa pela frente, eu possa trabalhar como RP, com comunicação interna, com outros tipos de processos relacionados à comunicação, que eu também gosto. Afinal, tudo que envolve o comunicar, enfim, o nosso leque é muito amplo. Vamos ver o que é que dá, vamos cantar essa bola aí para o futuro. Mas o jornalismo que me pegou a maior parte do tempo, aliás,
é o meu sacerdócio, digamos assim, me deu uma credencial de me tornar mais capaz de contar histórias. Nós somos contadores de histórias, né? Através das histórias que nós contamos, das notícias que transmitimos, do que reportamos, a gente quer trazer algum benefício, e esse benefício é direcionado à sociedade. Eu acho que o jornalista e o jornalismo têm esse papel, transformar a sociedade, ser útil através da difusão de notícias, né? Falando um pouco sobre impacto social, existe esse programa social da emissora que é o Prato Cheio. 22 anos atrás, você imaginou que dentro da sua profissão você realizaria algo com um tamanho impacto, com um tamanho potencial de transformação social? Toda empresa tem esse braço social muito forte, né? É uma forma de devolver para a sociedade tudo que ela dá para a empresa, né? Então, você desempenhar ações sociais, a exemplo das que arrecadam alimentos, brinquedos, promovem ações de cidadania e por aí vai, é muito importante, né? Porque é a devolutiva que a empresa dá ali para a sociedade, né? E o Prato Cheio, há 4 anos, ele surgiu lá na nossa empresa com esse intuito, né, de levar comida a quem precisa. É importante o engajamento dos funcionários, porque nós somos a cara da empresa, nós somos a cara da marca, nós levamos a mensagem com o carimbo da credibilidade que é necessário ao nosso trabalho. Então é um momento em que a gente trabalha bastante, leva essa mensagem, chama as pessoas para participar, doando, para a gente levar para quem precisa. E eu acho que toda empresa precisa estar atenta a isso, a desenvolver essas ações de cunho social, porque a sociedade precisa, tem gente que precisa e ajudar é sempre bom. E toda vez que acontece de rolar ações assim, eu sempre procuro me engajar, eu gosto, e eu acho super necessário, principalmente no mundo que a gente vive hoje, em que está sobrando, está faltando empatia e está sobrando egoísmo, infelizmente. Renan, sobre outros trabalhos importantes que você desenvolve, você tem o seu espaço em coberturas nacionais, por exemplo, no Globo Repórter. Como é que você vê essa sua atuação no jornalismo piauiense? Eu acho que todo profissional, seja de qualquer tipo de mídia, televisão, web, impresso, busca essa visibilidade, porque a nossa vida não é fácil não, a gente rala bastante. Para a gente conseguir uma apuração bem feita, para a gente conseguir dar uma notícia em primeira mão, para a gente conseguir coisas exclusivas, para a gente apresentar o lugar onde a gente vive da melhor forma possível para a nossa comunidade local e até para o mundo, é uma jornada que não é fácil. E quando eu tiver a oportunidade de fazer essa expansão, de poder mostrar a minha cidade, as histórias do meu estado, e num panorama, numa vitrine nacional, assim, é algo para você se esmerar ainda mais no trabalho e se orgulhar, né? Em se tratando do meu trabalho, do que eu desempenho hoje, eu acho há mais ou menos uns 3 anos, eu passei a trabalhar diretamente com o núcleo de rede da nossa emissora. O núcleo de rede é um grupo de jornalistas que produzem para os noticiários nacionais. Então, boa parte do volume de reportagens que a gente exibe nacionalmente é de autoria da equipe que eu faço parte, né? Uma equipe grande que tem produtores, repórteres, repórteres cinematográficos, editores de imagem, enfim. É uma galera que trabalha muito para apresentar bem o nosso Piauí. E isso ainda aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, né? Fora que não deixa de ser um afago no nosso trabalho, né? Ter o nosso trabalho com uma grande visibilidade. E numa janela como a da TV Globo, isso ganha uma dimensão ainda maior. Vamos agora para mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta nessa conversa com Renan Nunes. O programa Jornalistas em Pauta volta já. Vem Casa Nova por aí. O programa Morar Bem Piauí chegou para facilitar o acesso das famílias à casa própria. E o governo do Piauí garante um cheque moradia de até R$10 mil para quem se enquadra nos critérios do programa e para facilitar a entrada no imóvel. O programa também vai destinar imóveis do Estado para empreendimentos habitacionais, aquecendo a economia e gerando mais emprego e renda. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Nós estamos de volta com o programa Jornalistas em Pauta. E nesse bloco,
Vamos dar uma volta pelos corredores da UFP para saber as dúvidas dos futuros jornalistas. A primeira pergunta é da aluna Brenda Oliveira. Então, Renan, eu gostaria de saber qual a área que você mais gosta de cobrir dentro desse ramo da reportagem. Bom, eu sou aquele jogador das 11, né? Jogo todas as posições. Mas eu gosto de cobrir histórias que mexem com a sensibilidade humana, sabe? Então eu acho, alocando aí na prateleira do geral, porque do geral você encontra tudo quanto é tipo de história, né? Aquelas que mexem mais com a sensibilidade, aquelas que tocam mais quem vai assistir aquela história. E eu gosto muito assim de explorar esse lado humano dos personagens, né? Se alguém que tem uma história de superação, fez algo talvez surpreendente, posso até dizer extraordinário, ou mudou a vida de alguém, alguém que teve a vida mudada, ou que passou por uma dificuldade e conseguiu superar. Assim, eu tenho preferência e predileção por materiais humanos, histórias humanas, sabe, que mexem com o emocional das pessoas. Mas assim, do buraco de rua ao foguete do universo, estamos dentro. A próxima pergunta é da estudante Tayla Costa. Então, Renan, eu queria saber como foi a sua trajetória profissional, já que você é natural de Floriano, mas atualmente reside em Teresina. Vamos lá, eu sou um menino que saiu de Floriano com 18 anos de idade, foi para a cidade de Picos, passou quase 10 estudando jornalismo, voltou para Floriano, passou 2 meses, voltou para Floriano para trabalhar em televisão, passou 2 meses até eu abrir uma vaga na TV Clube e eu ser transferido para cá. Esse é um intervalo, juntando tudo aí, dá uns 22, quase 22 anos, né? Mas hoje a minha base é Teresina, adoro essa cidade, já fiz muita coisa aqui, não só aqui, mas de ponta a ponta do estado. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu conheço o Piauí, de Cristalândia do Piauí a Cajueiro da Praia, graças ao meu trabalho e das histórias que eu conto e continuo contando por aí. A próxima pergunta é da estudante Ranaira Regi. Renan, como foi que você descobriu que o jornalismo era a área que você queria atuar? Depois que eu comecei a me entender como um menino muito apresentado, que falava, que escrevia, que tomava frente de tudo, que era sempre o mais agitado, o mais agitador. E eu não contei essas coisas ainda aqui, mas eu gostava de tomar as frente das coisas na escola, né? De ser o líder, né? de comandar, de pegar o microfone, falar, e já ali já exercendo o meu dom da comunicação, do comunicar. Então, aquilo ali foi a centelhazinha que me tornou um jornalista. E agora, Renan, a pergunta do estudante Pedro Lima. Então, a pergunta que eu tenho é saber se nesse ramo que você está, você já conheceu algum famoso no qual era muito fã? Eu sempre fui fã de jornalista, mas eu vou citar um fato bem rápido e que eu sempre exemplifico isso quando alguém me pergunta se tem uma pessoa que eu admiro. Uma vez eu estava na redação da TV Globo lá em Recife, quando eu fiz um intercâmbio lá, fazendo um texto, e alguém sentou do meu lado para fazer também não sei o quê. Quando eu levantei assim o olhar e eu olhei, era o Francisco José que estava do meu lado. Aí eu disse, meu Deus, era um menino, isso tem 10 anos. Meu Deus, o Chico José. E eu fiquei todo bobo assim. Aí depois, na fila do almoço, ele puxou o assunto comigo. Alguém disse que eu era do Piauí, enfim, batemos um papo. E depois disso eu tive várias outras ocasiões de estar com o Chico José, que é um cara que eu admiro muito, assim, em se falando de Nordeste, em se falando de Brasil, personificando todos os profissionais que eu admiro. Eu coloco para vocês aqui a figura de Francisco José, a quem sou muito fã, e que tem um livro autografado dele, que ele escreveu meu nome lá na redação da Tata, e eu disse, Chico, eu trouxe meu livro só você autografar, porque eu sou seu fã. Gosto muito dele. Agora vamos para um momento sério. Pandemia. Como foi trabalhar o jornalismo durante esse período? Foi punk, viu? Punk no sentido mais agressivo da palavra, porque a pandemia, a gente está caminhando para 4 anos de decretação dessa emergência global, né? Lógico que os níveis de urgência já foram caindo com o passar do tempo, né? Mas, salvo engano aqui, a pandemia, o fim dela nunca foi decretado até hoje, até porque o Covid hoje faz parte da nossa vida, né? Mas foi muito difícil, foi um período de adaptações, aprendizados também. A nossa rotina de trabalho mudou completamente, afinal, a empresa onde eu trabalho passou por um momento muito difícil, né? O primeiro caso aconteceu dentro da nossa empresa, a ponto de paralisar a nossa programação, mandar todo mundo para casa, fazer quarentena, que a gente não tinha ideia do que era, pelo menos muitos de nós, né?
E para mim me impactou de uma forma muito estranha, porque uma pessoa tão ativa como eu, tão inquieta, repórter na rua, né? Eu nunca me imaginei fazendo home office de reportagem na mesa da minha sala, eu tive que aprender. O que isso me deixou de herança são coisas que eu uso até hoje, assim, as entrevistas à distância, a captação de maneira própria, você mesmo fazer o seu material, isso de alguma forma virou aprendizado, mas nada substitui o calor da rua, o contato com as pessoas, que felizmente hoje a pior parte passou e nós podemos voltar a uma certa normalidade, apesar das sequelas da pandemia. Mas não foi fácil, mexeu muito com o nosso emocional, gerou uma carga de estresse muito grande, instabilidade emocional inclusive, incerteza, dúvida, mas foi um momento para respirar, enfrentar e esperar um resultado melhor, bom, que a fase passasse e finalmente foi passando até a gente poder voltar a essa nova normalidade. Não foi fácil, não, foi bem complicado. Nesse cenário, quais as dicas você pode dar para os estudantes de jornalismo e para quem está começando na profissão? Eu entendo que qualquer carreira que você abraça, Andréia, você o faz, acima de tudo, com muita vontade de querer dar certo, né? Você não faz nada obrigado. Pelo menos hoje em dia eu entendo que nós somos de uma geração onde você tem arbítrio para exercer o que quer. Você pode exercer livremente as suas vontades e isso passa pela escolha da profissão. Eu não me considero nenhum grande tutor para dar conselhos, mas eu procuro falar para as pessoas que querem ingressar no jornalismo e às vezes ou outra me perguntam o que é que eu poderia falar da minha carreira, é que sejam resilientes, é que sejam persistentes, adaptáveis, criativos e incansáveis. Porque o jornalismo nos leva a ser transmissores de notícias, né? E assim trazer um bem para a comunidade. Então, quando você faz isso com muita dedicação, você consegue alcançar seus objetivos. Nada vem fácil, você precisa ralar muito. E na nossa carreira, num mercado tão competitivo, onde às vezes a fogueira das vaidades se sobrepõe aos reais objetivos, aos reais propósitos do que a gente está ali para fazer, acabam meio que, enfim, mexendo com a cabeça da gente. Então, o que eu posso dizer aos meus futuros colegas de provisão é que sejam pessoas disponíveis, dispostas, criativas, curiosas, atualizadas, que não tenham medo de tentar, não tenham medo de errar, porque a gente só acerta experimentando, acertando. Até eu saber me posicionar direito para frente de uma câmera, falar no olho de quem está em casa, foi um período de muita experimentação, de muita adaptação. Você não está pronto do dia para a noite, principalmente para comunicar ali pelaquela lentezinha aí que você está vendo a gente do outro lado. Então isso vem à custa de muito trabalho, de muito tentar. Coleguinha, se você está aí do outro lado, você está pensando em ingressar na comunicação, falar direto agora com você. Se você tem paixão por essa carreira, não tem receita pronta não. Se arrisque, experimente, mostre que você é capaz. Isso de certa forma vale para todas as profissões, mas para o nosso ofício aqui, para o nosso rolê, toda a disponibilidade, toda a sensibilidade dos dias de hoje, acima de tudo, é bem-vinda. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado por compartilhar com a gente todas as suas histórias, Renan. Claro, eu que agradeço, gente. Eu adoro falar, assim, eu adoro dividir. Eu acho que a gente está num mundo hoje onde dividir é necessário, né? Assim, transmitir conhecimento, auxiliar na formação, porque é formando, é conscientizando que a gente coloca no mercado pessoas mais conscientes que vão trabalhar por um mundo melhor. E se eu puder dar pelo menos 0,0000 infinitamente 1%, colaborar com esses objetivos, eu já vou ter sentido que eu cumpri meu papel enquanto jornalista aqui. Obrigado mais uma gente? vez. Obrigado. E esta foi mais uma edição dos Jornalistas em Pauta. A você, um forte abraço, muito obrigado pela companhia. A gente fica por aqui agradecendo ao nosso convidado, Renan Nunes, e até uma próxima. É porque está subindo crédito, né? Está subindo crédito. Tá subindo crédito, aí a gente pergunta o que é que a gente vai almoçar hoje, o que é que ficou na gaveta para amanhã, a gente fala mal de alguém, dá um sorriso. Tá subindo as letrinhas.